Olá, pessoal! Estamos começando um novo castelo hoje. O Castelo Branco, o Castelo da Morte, da Transformação. Transformação que refina o guerreiro. Então, os passos que a gente vai começar hoje são muito importantes. E são tão importantes que hoje, logo mais, a gente vai ter uma aula totalmente gratuita para mostrar para você a relação entre o tarô e os Qins, o Tzolk'in. Porque a gente consegue ancorar, a gente consegue entender exatamente qual é o movimento da nossa psique para que a gente possa ancorar e se orientar para esse ser galáctico que nós somos. Então, fica aí que hoje o nosso assunto é extremamente importante para quem quer ser um ativista da transição planetária. E para ser um ativista, a única coisa que a gente precisa fazer é nos tornar humanos. Nós nascemos com a configuração humana, mas a gente precisa se tornar um humano. Então, fica aí que eu já volto logo depois da vinheta. A gente está começando a primeira onda encantada do Castelo Branco. E essa onda encantada começa com o Caminhante do Céu Vermelho. Gente, é muito fantástico, porque a gente acabou de completar o Castelo Vermelho do Nascimento, a Corte do Nascimento. E o Castelo Vermelho terminou com a onda do Sol. Repara que o Sol vai ser o 8º tom dessa onda encantada. Como o 8º tom, o que ele nos apresenta? Ele nos apresenta a integridade que nós construímos enquanto estávamos nascendo, enquanto estávamos na gênese do dragão, enquanto a gente estava configurando o nosso ser, tudo que a gente viveu naquela onda do dragão, do mago, da mão e do sol, traz a integridade para nós neste momento que irá se manifestar no 8º tom dessa onda encantada, o tom galáctico. E isso, você não precisa fazer nada, não se preocupe. Você fez seu diário, você tem vivido com consciência, orientado pelos selos e pelo tarô, todas essas ondas encantadas que a gente está transitando nesse Tzolk'in. Então, basta, é o suficiente. A maior prova disso foi que, ao final da onda do Sol, onde a gente estava trabalhando a nossa intenção, a gente percebeu que a intenção de ser o quê? A gente não tinha nem configurado o que a gente queria ser quando crescesse, não é verdade? Então não tem problema. Mas tomar essa consciência de que você não sabe nem o que você quer ser é o suficiente para esse ciclo dessa onda encantada, e no caso do castelo que a gente acabou de transitar. Então, isso é que é interessante também, porque a gente sai daquela ansiedade enlouquecida de ter que produzir tudo para a gente simplesmente ser um ser consciente do que estamos vivendo, do que estamos sentindo, do que estamos pensando e até mesmo daquilo que a gente não consegue sentir, nem pensar e nem fazer. Então, essa onda encantada começa com o Caminhante do Céu Vermelho e no tom magnético, né? Lembra que o tom magnético é o primeiro tom, ele magnetiza o propósito dessa onda, atraindo todas as energias necessárias para que esse propósito se cumpra. E no caso do Caminhante do Céu, o propósito é explorar. Unifico com o fim de explorar, atraindo a vigilância. Selo a saída do espaço com o tom magnético do propósito. Eu sou guiado pelo meu próprio poder duplicado, porque todo primeiro tom tem como guia o seu próprio selo, o que duplica o poder do selo, que é o espaço. Então, o poder do Caminhante do Céu é o espaço, e a ação é explorar. Então, seguindo aquela orientação que a gente conseguiu trazer mais para perto da nossa realidade através dos estudos do Joe Dispenza, Bruce Lipton, né, que alerta para a gente para o fato de que nós estamos trocando informação o tempo todo com o meio ambiente e que a gente precisa, então, ter atenção a essas informações que a gente está trocando. Porque se a gente ficar distraído, trocando a informação com o meio ambiente, a gente só vai ser alterado, né, na nossa energia ou ativado nas nossas energias, nas nossas inteligências, que é o pensar, o sentir, o querer e o fazer, pelas informações que vêm de fora. Então, quando o Caminhante do Céu fala para a gente explorar, eu pergunto, a gente acorda todos os dias e a gente realmente explora? A gente explora a vida, a gente explora as nossas potencialidades? Ou nós somos tomados pelos nossos compromissos, obrigações, cumprindo uma obrigação de sermos o quê? Lembra que a gente acabou de perceber que a gente não sabe o que a gente quer ser? Então, se a gente se distrai, a gente fica obediente a uma rotina. E essa rotina tem qual propósito? E o propósito que está colocado nesta onda encantada explora os espaços para você alcançar a essência, que é a vigilância. A vigilância de uma consciência, para que a gente não fique agindo de forma inconsciente. E aí eu faço questão de lembrar a fala do Bruce Lipton, que é
um biólogo que estuda o desenvolvimento da vida enquanto biólogo, e ele chegou a explorar a configuração do DNA e como que o DNA se relaciona com o meio ambiente, porque a partir do descortinamento, da descoberta das fitas do DNA, a gente também aprendeu através da genética moderna que o DNA ele tem códigos que são acionados, ativos, abertos na sua relação com o meio ambiente. E essa abertura desses códigos ela só vai acontecer através de uma ativação emocional. É preciso que haja uma carga afetiva ou emocional para que determinados códigos do DNA se abram. E esses códigos podem ser doenças hereditárias, como também podem ser dons e talentos. Então, Bruce Lipton, que traz essa descoberta, esse estudo, ele diz que quando a gente não está conscientemente explorando alguma coisa nova, nós estamos funcionando através do automático inconsciente. Então, ele diz assim, olha, quando você tem um pensamento e está caminhando, está fazendo lá a sua caminhada. Quando você tem um pensamento, você não para de caminhar porque você pensou. Você vai pensando e vai caminhando. Então, se você não para de pensar, para prestar atenção na sua caminhada, a sua caminhada vai acontecer no modo automático, exatamente como você dirige um carro. Então, você aprendeu alguma coisa, aquilo foi colocado no seu inconsciente, porque já está aprendido, e isso que está no seu inconsciente dirige você. Tão simples quanto. Exatamente como a gente dirige um carro sem pensar que estamos apertando o acelerador, o freio, dirigindo, olhando os espelhos, a gente também caminha assim na vida, de forma inconsciente. Então, quando esse espaço, né, essa ação de explorar, ela é chamada ao propósito, nessa onda encantada, é esse explorar dos espaços. Que espaço? O espaço mental, gente, porque a gente está falando de uma instância abstrata, a gente está falando da nossa alma, a gente está falando da quarta dimensão do tempo, que é completamente inconsciente para nós. Então, quando a gente fala de explorar espaços, a gente está falando do nosso espaço mental. E aí eu pergunto, que espaço mental nós habitamos? Qual é a realidade que nós vivemos ou criamos? Ou, na verdade, nós não criamos realidade nenhuma, a gente só se desloca nesse espaço físico com a mesma programação mental da nossa realidade inconsciente. Então, a essência da vigilância, a gente não passa nem perto, gente. A gente não passa nem perto dessa essência desse selo caminhante do céu, que é estar vigilante a partir da nossa consciência. E aí, quando a gente fala, né, desse explorar do espaço mental, e que pode ser também utilizado para explorar o nosso espaço físico. Porque se a gente não tem essa atitude de explorar o nosso espaço físico, a gente segue a nossa rotina, que é automática. Talvez por isso seja tão gostoso viajar. Porque quando a gente viaja para um outro lugar desconhecido ou que a gente frequenta muito raramente, tudo à nossa volta chama a nossa atenção para o momento presente e a gente explora. A gente explora aquela calçada que é totalmente diferente da nossa cidade. A gente olha com atenção. A gente explora, a gente olha com atenção a maneira como as pessoas se vestem, a maneira como as pessoas se comportam no metrô, né? Não tem aquela história de que o francês carrega o pão desembrulhado embaixo do braço para pegar o metrô? A gente está vigilante, a gente está consciente de tudo à nossa volta. A gente olha para os letreiros das lojas, para o que tem dentro das lojas, para a comida que a gente vai comer, para o cardápio que a gente vai escolher, tudo com muita consciência, com muita vigilância. Então, talvez por isso seja tão, né, gostoso para a gente viajar, porque a gente entra no modo consciência, no modo vigilante. Só que, até se a gente ficasse viajando o tempo todo, a viagem já deixaria de ser tão provocativa, no sentido de manter a nossa consciência. Então, essa onda encantada, ela traz esse propósito, ela traz essa intenção, essa direção, e a gente pode entender muito bem isso se a gente for olhar no tarô, né? Que consciência é essa? Qual é o resultado dessa vigilância? Por que vigiar tanto os meus pensamentos ou as minhas ações? Porque se eu não vigiar as minhas ações, os meus pensamentos e os meus sentimentos, eu vou agir aquela configuração que mamãe me deu, ou que eu vivi na minha infância, né? Todos aqueles valores que eu assumi na minha infância, eu vou manter como crenças limitantes. Se eu nasci numa família pobre, cheia de limitações, eu vou manter a minha mente nessas limitações. Eu não vou nem sonhar com algo que eu poderia ser, ou querer, ou fazer, porque eu estou dentro dessas crenças limitantes que o meu mundo é desse tamaninho. Ou também, se eu tive uma infância muito rica,
muito rica, muito cheia de posses, com pais ausentes, né? Porque geralmente os pais ricos estão sempre muito ocupados em ganhar dinheiro, em gastar seu dinheiro, que não tem muito essa paciência de ficar ali simplesmente brincando com uma criança. Então a criança é rica, mas tem outras faltas. E aí ela não sabe nem pensar numa vida mais simples, onde ela descobriria prazeres no lazer, na existência humana, nos relacionamentos afetivos, verdadeiros. Então, a nossa infância, o que a gente viveu na nossa infância, é sempre uma crença a ser mudada. Porque senão a gente fica atraindo uma nutrição sempre igual àquilo que a gente foi, igual àquele mundo que a gente foi criado. E aí, se a gente atrai só as circunstâncias, as oportunidades, as situações, as pessoas relativas àquele mundo que a gente foi criado, eu vou criar um sistema de regras que vai servir só para o meu mundo. É a nossa realidade delirante. As regras morais, as regras sociais. Então, agir a partir dessa descoberta que o caminhante do céu nos orienta, olha, explora os seus espaços internos, explora o quadradinho que você nasceu, explora quais são as suas crenças trazidas em virtude da sua infância, da sua relação com seu papai, com sua mamãe, né, com as suas experiências a partir das primeiras vivências sociais na escola, na creche, seja lá onde for. Explora, olha para isso, para que isso não seja como um túmulo que te encerre dentro desses sistemas de valores, dentro desses dogmas, dentro desses paradigmas, dentro dessas crenças limitantes, para que você possa, então, despertar. E olha, que o julgamento, ele é o arcano maior que representa a nova era, o novo pensamento. Por quê? Porque, veja, aqui, vamos explorar esse arcano aqui no tarô. Ele representa aquele momento em que a gente desperta justamente daquela criatura que foi programada a partir da sua infância. Você veja que você tem aqui o número 20. Se você faz a redução teosófica, 20 mais 0 é igual a 2. Então, se você se livra, né? Se você se transforma a partir desse cadinho que foi a sua vida na infância e desperta para esse ser livre que você é, e que você pode, a partir dessa configuração que você nasceu, tudo bem, você nasceu no Brasil, na região sudeste, num centro urbano, tudo bem, isso são instrumentos que você tem para ser esse ser livre. E lembrar de quem você verdadeiramente é. Aí vem a papisa, que a papisa, em alguns baralhos do tarô, ela traz o livro, né, os registros acásticos, que vão dizer para você quem você é no nível de um ser planetário. Num ser que já passou por muitas experiências nesse planeta, se não a partir da reencarnação, se você não quer acreditar na reencarnação, não precisa, mas você tem no seu DNA hereditariedades que vêm da sua avó, da sua bisa, da sua trisa, da sua tetravó. São registros que vêm trazendo as experiências anteriores de seus antepassados. Então pronto, tudo bem, você está vivo aqui, realmente, nessa personalidade, você vai viver só essa vida. Você morrer, essa personalidade vai se desfazer, mas vai ficar a experiência. Então, nesse arcano maior do tarô, que é o julgamento, que representa o caminhante do céu, é essa exploração que é agora, que todos nós estamos sendo convidados agora a fazer, para que a gente desperte como ser planetário. E é por isso que agora os Kins apareceram na nossa realidade. Cada vez mais a gente está interessado em saber que raio de Kim é esse. O que esse Kim quer dizer? Então, esse Kim, ele traz a orientação para você se realizar como ser planetário, vencer o medo da morte, entender de uma forma muito mais verdadeira o que é a sua energia, a sua força vital, que é a sua Kundalini, que é a sua energia sexual. Olha aqui, olha onde termina essa onda encantada, senão no outro selo que é a serpente, que é a sua força vital. Então, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que conforme, né, de acordo com a sua dedicação em explorar os seus espaços internos para agir de forma consciente, atualizando o seu ser para o momento do aqui e agora, você vai reconstruir também a sua força vital, a sua sexualidade, também completamente deturpada, né, gente? Vamos combinar? O que a gente fez com a nossa sexualidade? Tudo relativo ao sexo, todos os palavrões são relativos ao sexo. Tudo relativo ao sexo é muito controlado, o nascimento, a concepção, tudo isso é muito controlado, percebe? Então a gente vive uma falsa sexualidade. Sexualidade não é nada disso que a gente aprendeu até agora.
Então, olha a importância dessa onda encantada, do propósito dessa onda encantada no Caminhante do Céu, nesse momento em que a gente está iniciando o segundo castelo. O segundo castelo. Então, aqui a gente nasceu. A gente nasceu e descobriu que a gente nem sabe o que a gente quer ser. Mas a gente sabe que a gente é. A gente já sabe que a gente é. A gente é um ser que estamos nos construindo. Aí a gente entra no Castelo do Norte do Cruzar, na Corte da Morte. Porque é através da morte que o guerreiro cruza a sua existência, digamos assim, vegetativa, inconsciente, para uma existência consciente. Através da morte que a gente sai de uma dimensão que nós estávamos antes do nosso nascimento e entramos para essa 3D. E é através da morte. Que morte, Cláudia? A morte desse ser, né, que tinha o papai, a mamãe, aquela infância, aquela história, né? A morte desse ser aqui. Papai, mamãe, família, cidade, experiências. Morre, a gente tem que morrer para esse ser, para a gente poder nascer para um ser com muito mais visão, com muito mais profundidade. E essa é a primeira onda encantada. Então você veja que essa primeira onda encantada desse castelo que vai ajudar a gente a cruzar esse ser inconsciente para um ser consciente. A tarefa que a gente tem é explorar os espaços internos para alcançar a essência da vigilância. E a partir da minha compreensão, essa vigilância significa um ser consciente. Então a gente nasce como um parto, a gente sai desse lugar aqui que a gente se construiu como ser, porém ainda inconsciente, eu não sei o que eu sou, nem o que eu quero ser, para nascer agora para essa consciência através da vigilância. E na primeirinha onda encantada desse castelo branco do norte do Cruzar, a gente termina com uma nova consciência da nossa sexualidade, que é a serpente cósmica. Então, olha a importância do trilhar dessa onda encantada. Ela é tão importante que eu vou seguir mais de perto essa onda encantada. Para e passo, selo a selo. Vocês querem ir junto comigo? Querem que eu faça isso? Vim com essa ideia agora, hein? Um vídeo por dia para cada selo dessa onda encantada. Porque a gente tem que estar vigilante. Então, sigamos o propósito dessa onda encantada. E para terminar, então, só para a gente seguir adiante, né, prestando atenção, vigilante, amanhã é a lua crescente do Sol em Áries, né? Olha aí, o Sol em Áries, o Sol no primeiro signo de fogo, que vai dizer para a gente, né, quem nós somos. O Áries na mandala astrológica, ele dá conta muito da nossa personalidade, então acho que a gente está agora com a chance de começar a lapidar essa nossa personalidade, de pegar sério nesse trabalho alquímico de lapidar a nossa personalidade. Então, amanhã é lua crescente no selo do mago. Eu nem vou falar agora para não deixar esse vídeo muito longo. No selo do mago. Então, amanhã nós teremos a meditação. Hoje, né, logo mais a gente vai ter a aula para você começar a entender melhor, né, como é que essa combinação entre Kim e Tarô pode ajudar a gente nessa caminhada de lapidação do nosso ser. Então, a gente está aqui, olha, para a gente se orientar também em relação à lua, né? Nós estamos na nona lua, na lua solar do Jaguar, cujo tom pulsar da intenção, ou seja, ainda estamos pulsando na intenção, e agora a nossa intenção é nos mantermos conscientes nessa caminhada desse ser que acabou de nascer no Castelo Vermelho. O que nasceu no Castelo Vermelho? Para nós que estamos aqui seguindo juntos, e para você que chegou agora, aproveita, pode pegar o bonde andando que vai dar certo. A gente nasceu para a consciência de que a gente não sabe quem a gente quer ser de verdade. A gente nasceu para a consciência que a gente é um fruto do meio, né? A gente é um fruto de toda essa matrix, de todo esse sistema opressor. Então, tudo bem. Aí agora o propósito é a vigilância. Então, nesse dia, 27 de março, que está aqui, ó, na verdade, ele é o dia, deixa eu ver, 7, 14, 21. Ele é o 21º dia da lua solar. Então, ele ainda está nessa semana azul que transforma, ainda está lembrando para a gente, olha, que a paciência transforma a conduta. E a partir de amanhã, quando nós vamos ter uma lua crescente do Sol em Áries, se você estiver assistindo gravado, isso terá acontecido na terça-feira, no dia 28/3, a gente entra nessa semana amarela em que o poder amadurece o fruto e que traz também essa vibe, né, de amadurecer. Né? A gente saiu do Castelo Vermelho, que a gente acabou de nascer, e vamos então começar a amadurecer através desse parto, né, que olha, através da morte, que é a morte para uma dimensão, para a gente ir para uma outra dimensão, o guerreiro cruza, ele evolui, ele parte para um novo momento da sua vida.
E no caso do tarô, que novo momento é esse? É o momento da gente largar papai, mamãe, periquito, papagaio como responsáveis pela pessoa que nós nos tornamos, porque agora a gente já cresceu, a gente já é um adulto, a gente já está maduro e a gente já pode fazer diferente. Desde que, lembra o selo do Caminhante do Céu, desde que a gente feche questão com o explorar dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos e das nossas ações, porque também através do tarô a gente lembra que o que a gente está fazendo aqui é isso, né? A gente tá vindo aqui para ter a experiência como ser humano da magia do controle da administração do que eu penso, do que eu sinto, do que eu quero e do que eu faço. É isso que a gente veio fazer aqui. Então, o selo do Caminhante do Céu lembra que agora amadurecer, né, é fechar a questão com esse fim, com esse propósito de explorar, para a gente atrair a consciência, a vigilância, de estar sempre consciente, a cada dia atualizando a nossa percepção do momento presente. Para a gente poder selar a saída do espaço, o que a gente vai entregar para esse espaço da nossa mente, né? Qual vai ser a nossa entrega a partir dessa consciência? Porque, veja bem, o selo do Caminhante do Céu, ele está na saída, na harmônica que expressa, que dá saída. Né? Então, é muito lindo, sabe? É muito completa, muito completa essa orientação. Então, hoje, eu fico por aqui, tá? A gente está, olha, no nosso trajeto consciente do Tzolk'in, a gente está aqui iniciando, a quinta onda encantada, olha que lindo. Das 20, a gente já chegou aqui no primeiro quarto, né? Então, a gente está iniciando essa quinta onda encantada do Tzolk'in, que está trazendo para a gente essa dica. Nesse momento, é hora de explorar os nossos mundos internos, o que a gente pensa, sente, quer e faz, para a gente ver se isso está condizente com o que a gente pensa, sente, quer e faz no nosso mundo externo, tá certo? Então, muita gratidão. Eu espero vocês já na aula gratuita do Tarot Tzolk'in, que é para a gente cada vez mais trilhar esse caminho consciente dessas ferramentas fantásticas que nós temos agora para despertar para esse novo ser, para esse humano, nessa mente que regenera e que sai daquela história de expiação e prova, né? Sempre carregando culpa e vergonha e ansiedade e depressão. Culpa, vergonha, ansiedade e depressão. Vamos sair desse lugar para a gente, então, se regenerar, regenerando-nos como humanos, através dessas ferramentas fantásticas que é o Tarô e o Tzolk'in. Então, espero vocês até já. Valeu? Gratidão. Namastê. Em Lakesh, eu sou um outro você.